Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus venha te livrar de todo mal, que você venha ter uma tarde abençoada, que Deus possa alegrar o teu coração, que Deus venha te dar visão, venha te dar revelação, que Deus venha, te instruir. De toda forma você venha ter instrução do Senhor, o Senhor possa te capacitar a cada dia, que você possa vivenciar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus, Ele não nos criou, para ter medo, para ser covarde, para querer se esconder. Deus nos criou num grande propósito, para alcançar, como ele falou, ser perfeito na minha presença, buscar sim, melhorar a cada dia. Deus não te fez para você ficar num canto cabisbaixo, triste. Deus não te fez para você acordar reclamando da vida, reclamando porque você queria que tivesse sol e hoje tá chovendo, reclamando porque tá muito calor, tá muito frio. Eu queria tomar um banho quente, meu chuveiro não tá bom, Deus te criou para que você louvasse o nome do Senhor Jesus. Deus, esse chuveirinho não tá quente, mas eu vou tomar esse banhozinho friozinho que o Senhor me permitiu, Deus nos criou para termos pensamentos bons, pensamentos, positivos, com esperança, com fé, não ser daqueles que vão murmurar, caluniar. Deus nos criou, nos formou para que nós fôssemos imagem e semelhança dele, tendo os frutos do teu Espírito Santo, melhorando a cada dia, você vai alcançar o fruto do Espírito através de uma vida, com Deus, através daquilo que Deus tem te proposto todos os dias. A mesa está posta, a mesa está preparada, e que nós possamos estar atentos, assim como das 10 virgens tinham 5 prudentes, então que nós possamos ser essas 5, que nós vamos estar com reserva. A gente não vai ter não só a nossa lamparina cheia, mas a gente vai ter reserva também, para que a gente possa, se acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente sabe que a gente tem a reserva. Então você não vai estar vazia, você não vai estar sem entendimento, você vai estar cautelosa, você vai estar prudente, você vai estar atenta, você vai estar vigiando, você vai estar orando, e cada vez mais Deus fortalecendo o teu coração, porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o que Deus é sobre essa terra, Deus não é qualquer pessoa, Deus não é qualquer coisa, O Senhor é o próprio Deus, Ele é o sou, Ele é o grande eu sou, Ele não é qualquer coisinha. Deus não é, um frasco de remédio, Deus não é um comprimido que você toma, você passa aquela dor naquele momento e daqui a pouquinho a dor volta novamente. Deus não. Deus, quando Ele quer fazer, quando Ele faz, é por completo. O que Ele tem para fazer pela tua vida, pela tua casa, na sua família, é por completo. O que Deus faz, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. Então você creia, você continue, você prossiga, que você venha prosperar na presença do Senhor, e o Senhor lhe mostrará qual é o caminho certo a seguir, porque a palavra do Senhor vem dizendo em 2 Timóteo, para que ele disse para Paulo disse para Timóteo, para que ele não se envergonhasse, porque ele já ouvia falar de Timóteo, ele ouvia o testemunho. Eu sei muito bem, Timóteo, que da mesma forma que a sua avó, a sua mãe, ela tinha uma fé não fingida, era uma mulheres de propósito. Ele sabia, você também, Timóteo, você também. Eu olho para sua avó e olho para sua mãe, eu já te vejo, Timóteo. Então, Paulo admirava muito Timóteo, Timóteo, ele dava testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Então também creia que você vai dar testemunho, e você vai fazer Deus não vai fazer não só lembrança de você, mas do seu filho, da sua filha, do seu esposo, porque essas bênçãos, elas vão correr sobre a sua vida. E a palavra do Senhor vem dizendo, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder que há em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo naquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor, mas segundo o seu próprio propósito
e a graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes do começo do mundo, o que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, ao qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. E no 12 vem dizendo, por causa disso, né? Sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho, confiado nele até aquele dia. Ou seja, sofre as aflições que você tem vivido por amor a Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo não é pão doce, como eu já ouvi, né, uma criança pregar na igreja. O Evangelho de Cristo não é morango. O Evangelho de Cristo é transformação de vida. E uma transformação, ela não é fácil. Não é fácil, por isso que a nossa carne, ela grita, a nossa carne, ela sofre, sabe por quê? Porque para o pecado sair, para ter a transformação, tem dor. Porque você está negando a sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Então Paulo, ele vem nos ensinando aqui como ele ensinou a Timóteo. Portanto, não te envergonhe, passe o que tiver que passar. Você sabe em quem você crê, você sabe em quem você tem confiado. Você confia no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ele enviou o seu Filho por amor a cada um de nós. Você sabe que pode confiar nele. Você não crê em qualquer coisa, você não crê em qualquer pessoa. Você antes não botava a tua confiança no seu salário. Você botava a sua confiança nas suas mãos, na força do seu próprio braço. Você antes não colocava a sua confiança em alguém. Não, eu sei que essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa é minha amiga, né? E eu sei que eu vou passar por essa situação, mas eu tenho aquela pessoa do meu lado. Hoje, a tua primeira palavra, a tua primeira confiança está em Deus. Porque você sabe que até as pessoas que vão estar com você, Deus vai preparar pessoas para estar no teu ciclo. Nem que tenham que ficar você, a sua casa e a sua família, ou somente só você. Mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque se for para trazer pessoas, só para ter número, é melhor você e eu ficarmos somente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que ele nos dá o equilíbrio, nos dá mansidão, nos dá tranquilidade, para a gente se contentar com aquilo que a gente tem, para a gente não querer almejar além daquilo que a gente possa, né, alcançar. Quantas pessoas estão endividadas porque está crendo que vai chegar no final do mês, você vai ter condições de pagar toda aquela dívida que você fez. E Deus, ele, o próprio Espírito Santo de Deus, ele dá moderação para a gente, para que a gente venha fazer as coisas, né, com vigilância, com equilíbrio. A gente não venha colocar os pés, como diz, né, o ditado, os pés pelas mãos. A gente não venha fazer as coisas de qualquer maneira. Quando vê, já fez a dívida, não tem dinheiro para pagar, aí o nome está no SPC. Quantos crentes estão com o nome no SPC, né? E agora tá fazendo o quê? Né? Tá com os cartões bloqueados, muitas das vezes perde a conta, né? Não pode mais, né, manejar mais aquela conta, porque se endividou, porque não vigiou, entendeu? Aí bota o diabo, como se o diabo fosse culpa daquilo que estivesse acontecendo, mas não, somos nós que temos que vigiar. A palavra do Senhor vem dizer em Mateus, quando você vai construir um castelo, construir um prédio, qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa, você não faz conta, você antes não faz planejamento. Um servo de Deus, ele faz planejamento, ele faz a conta, isso aqui eu posso esse mês, isso aqui eu não posso. A gente não faz como a gente fazia antes. Eu posso dizer por mim que eu passava o cartão de crédito, minha conta já estava lá alta, esses cartões de crédito de loja, ia lá e comprava. Não, vou parcelar. Quando via, passava ano e mais ano, todo mês o cartão da Rene estava lá para eu poder pagar, todo mês o cartão da Marisa, todo mês tinha a fatura lá da Líder para eu poder pagar, e aquilo ali foi virando um ciclo na minha vida vicioso, ao qual só Jesus para poder me libertar. E hoje eu consigo fazer com moderação. Tem dinheiro, compra. Não tem dinheiro, espera mais um pouquinho que a providência de Deus vai chegar.
né, com o suor do teu trabalho. As bênçãos do Senhor, ela vem sobre a sua vida. Deus toca até coração para te abençoar, para numa necessidade sua que você possa estar passando. Então você sabe em quem você tem confiado, que o seu Deus não é qualquer pessoa, ele é poderoso para fazer sobre as nossas vidas, mas desde que a gente ponha a nossa confiança nele, a gente tenha uma fé não fingida, a gente venha viver na verdade, a gente venha ser um crente que a gente vai ter, sim, irmãos, vergonha, né, da gente, não é vergonha da gente não, mas vergonha da nossa cara, da nossa postura, de ser um cristão correto, de ter caráter, de pagar as suas dívidas, de cumprir aquilo que você tem falado perante o Senhor. Quantas coisas que a gente fala perante o Senhor. Aqueles que devem seu irmão, paga seu irmão, não fica retendo esse dinheiro aí não, paga a sua dívida. Paga a sua dívida. Aquela mulher, ela não tinha, ela só tinha o último e ela podia morrer, mas ela foi lá e abençoou o profeta de Deus, ela deu. Então não retém não. Às vezes a gente está retendo com medo de acabar, e às vezes uma pessoa está precisando, né, de uma ajuda. Não vou dar, eu tenho 5 quilos de arroz, mas tem aquele quilinho lá no finalzinho lá do teu armário. Abençoa o irmão, irmãos. Não retém as coisas não. Você vê seu irmão com fome, vê seu irmão com sede. Quantos, né, não tem mais, né, de não se comprar mais das pessoas, não olha mais para o seu próximo com misericórdia, passa de largo mesmo, e não quero saber não, é ele, Deus, é ele, ora ao Senhor, se for da vontade do Senhor, arruma um prato de arroz e feijão e dá para a pessoa comer, mas dá com amor. Não dá porque assim, vou dar, mas daqui a pouquinho ele tá lá, tá pedindo de novo. Ora ao Senhor, nós estamos aqui em comunhão com o nosso Salvador para viver uma nova vida, para viver uma nova era, aonde a corrupção tem aumentado, aonde, né, o salário do pecado tem sido a morte, aonde as pessoas estão vivendo um evangelho que já não se é para viver, não se foi construído, está vivendo um evangelho de prosperidade, um evangelho de vaidade, um evangelho que as próprias mulheres, né, estão transformando as suas vidas, e que não venham transformar somente do lado de fora, mas também do lado de dentro. A gente tem que cuidar sim do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, mas a gente tem que ver até onde a gente vai, para a gente também não se igualar ao mundo, porque o Senhor diz para que a gente não venha se igualar ao mundo. Não olha para o mundo e se iguale a ele, mas seja a imagem e semelhança de Deus, para você ganhar o mundo, para você ganhar as almas. Olhe para Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele é arrependimento. O evangelho de Cristo é sair do pecado, aquele pecado da cobiça, daquele pecado da inveja, daquele pecado que quer ter o que o outro tem, né? É esse evangelho que nós hoje estamos vivendo, aonde desde a fundação, desde a criação, desde a época de Noé, que as pessoas se davam em casamento, bebiam, comiam e não estava nem aí. A palavra está sendo pregada. Hoje em dia tem as redes sociais. Hoje em dia Deus tem encorajado o povo dele para mandar uma mensagem por WhatsApp. Então a palavra ela está sendo sim ministrada, mas há uma parte em que cada um de nós também temos que fazer. Uma palavra que ela está sendo pregada, mas principalmente nós que estamos pregando a palavra de Deus, a gente também viver, porque essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos ser leal ao evangelho de Cristo, como Paulo foi e como Paulo disse ao Timóteo, porque este motivo te lembro, como vem dizendo na 2 Timóteo 6, esse motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Conserva o modelo das sãs palavras que tenho ouvido de mim, na fé e no amor que há em Jesus Cristo.
Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em vós. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente guardar, irmãos, para que naquele grande dia a gente venha combater o bom combate, né? Porque é muito fácil eu chegar assim, Deus, né? A gente profetizar, né? Aquele que te feriu, Deus vai. Aquele que te fez, Deus vai. Mas aí chegar para você e falar assim, irmão, larga teu pecado, larga aquela mulher, para de cobiçar, né? Para de invejar. Essas palavras, poucos hoje estão pregando, porque o Evangelho de Cristo é transformação de vida. Então, primeiramente, eu tenho que transformar, minha vida tem que ser transformada, para eu chegar aqui e ter autoridade do Espírito Santo de Deus para chegar para você e falar para você largar esse cigarro, sair de cima do púlpito. Pessoas que sobem em cima do púlpito para poder pregar, mas depois que sai, acende um cigarro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele está vendo tudo. Está vendo tudo. E Deus, ele vai limpar os altares dele. Deus, ele vai fazer a obra dele. Se ele tiver que levantar os Timóteos, levantar os jovens, levantar as crianças, para poder pregar e para poder profetizar, mas pregar o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho, ele é de libertação. É para a gente ser liberto daquilo que tão de perto nos rodeia, porque muitas das aflições da nossa carne é o pecado. Muitas tribulações que a gente tem passado é a gente largar. O mundo, ele está se corrompendo, mas a gente não vai se corromper junto com o mundo. A gente vai se libertar, a gente vai ser voz profética, nem que seja você dentro da sua casa, não precisa ninguém ver, ninguém te conhecer, mas você vai estar dentro da sua casa orando e clamando por essa terra, por essa nação, porque muitos estão preocupados com o que tem passado no jornal, com o que tem passado nas reportagens, os vídeos que têm chegado. Irmãos, é mister acontecer isso, a palavra do Senhor diz. É mister, vai acontecer falsos profetas, vai acontecer falsos senhores, falsos enganadores, aqueles que virão com aparência, né, de luz, mas por dentro são lobos, aqueles que vai vir com a aparência de um homem bom, mas por dentro são devoradores, são usurpadores, querem comer as lãs, né, das ovelhas. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo, perecendo por uma palavra, por uma oração de levantar, parmenaflácia, menos julgamento, menos apontamento, achismo. Quantas pessoas acham, fulano é isso, ciclano é isso, a irmã é assim, a irmã é assada. Ora pela vida, entrega nas mãos do Senhor. Paramos de achar o que é e o que não é. O que é errado não vai ficar encoberto por muito tempo, porque o próprio Deus, ele revelará. O que está em oculto, o próprio Deus, ele revelará. Ele vai mostrar. O próprio Senhor, porque o Senhor diz que a casa dele não vai permanecer engano. Na casa dele não vai permanecer engano. Ah, mas está muito tempo lá. Calma, quieta teu coração. Porque o Senhor veio para Jeremias e pediu para que ele profetizasse sobre os falsos profetas. E o que aconteceu? O que aconteceu com Ananias? O que aconteceu com ele? Ele não gostava que Jeremias profetizava a verdade. Mas o Senhor falou para ele, fala lá para ele, o que vai acontecer com a vida dele? E não aconteceu, não se cumpriu, ele não morreu, porque estava enganando as pessoas dizendo que o falso profeta era Jeremias. E se a gente não vigiar hoje, está assim. O certo virou certo, o errado virou certo e o certo virou errado. Então é a gente buscar na palavra do Senhor. Essa aqui é a única que vai te pautar. Essa aqui é a única que vai te dar vida, que vai te dar paz. Este lugar aqui, ninguém pode te tirar. Deste lugar aqui, Deus te dá autoridade. Neste lugar aqui, você tem palavra, tá? Verdade aqui, ocultas, escondidas, profundas, mas que o próprio Espírito de Deus, ele revela para quem ele quer. Porque ele mesmo diz, eu revelo para quem eu quero. E ele revela para aquele que os busca o Senhor. Porque o Senhor diz que na presença dele ninguém sai de mãos vazias. Então esteja atenta, buscando, esteja na casa do Senhor. Se você já não está mais congregando, volte a congregar. Não vai ter pastor perfeito, não vai ter missionário perfeito.
Peça a direção ao Espírito Santo de Deus, perfeito só o nosso Senhor, nós mesmos. Quantas pessoas estão de igreja em igreja, cada hora está numa igreja. Ah, não gostei daquele lugar, ah, não gostei daquele pastor, ah, não gostei daquela missionária. Aí daqui a pouquinho tá lá. Aí daqui a pouco naquele mesmo lugar, não gostei disso, ah, não gostei, ah, jogaram piadinha pra mim, não gostei. Aí vai pra outro. Como que essa árvore vai criar raiz? Não vai criar raiz. Quando vier o sol, vai vir a chuva, vai vir um vento, vai vir a tempestade. Aquela casa vai estar como? Como que vai estar a casa daquela pessoa? Daquele homem, daquela mulher? Vai ficar firmada? Não vai ficar firmada, não tem raiz, não para poder crescer. A árvore do grão de mostarda, ela cresce, né? A fé, o Senhor diz que é do tamanho do grão de mostarda. Mas o grão de mostarda é uma árvore que ela cresce, e o Senhor dá exemplo dela. O grão é desse tamanhozinho, mas é uma árvore que ela, né, ela vai de 2 metros para lá. Então, como que nós vamos dar frutos? Como nós vamos ter raízes? Se cada hora eu acho um defeito numa igreja, não gosto, acabou. Pede ao Senhor, me liberta, Senhor. Eu quero congregar numa igreja, Senhor. Eu quero estar, meu Senhor Jesus, arraigada, firmada. Eu quero ser uma árvore em qual o Senhor vai me podar, ao qual o Senhor vai me transformar, ao qual o Senhor, se tiver que, né, deixar só o tronco, o Senhor deixe só o tronco, mas eu quero ter raiz. Eu quero ficar firme. Eu quero que quando vier as tribulações, vier os tempos mais difíceis, Deus amado, quando eu estiver passando por algum momento difícil dentro da minha casa, eu tenho raiz para permanecer. Então, como você vai ter raiz se cada hora você está no lugar? Cada hora você está aparecendo em algum lugar. E o problema é sempre da pessoa, nunca é meu. É sempre meu. Por que a justificativa nossa sempre é em alguém? Quando a transformação ela é individual. Quando o que o Senhor tem que fazer é pessoal, é comigo. Eu preciso me sentir tranquila, em paz, em qualquer ambiente. Mas se Deus quiser, Ele mesmo tira. Ele mesmo faz. O Deus é o único que pode dar e pode tirar. Mas se Deus não falou para você sair, não saia sem a direção de Deus, não. E se você tiver que sair, saia com a bênção do seu pastor. Não saia em rebeldia, não. Abra teu coração para os teus líderes, respeita a liderança da tua igreja e não saia sem a bênção do Senhor, não, porque depois ainda coloca a culpa no pastor, ainda ficam espalhando as coisas. Você lembra o que aconteceu com Miriam e lembra o que aconteceu com Arão? O que eles fizeram quando eles ficaram falando de Moisés? Ficaram os dois, ela ficou leprosa, ele orou e pediu, Moisés orou e pediu ao Senhor, mas o Senhor permitiu que ela estivesse lá durante aqueles 7 dias para ela refletir. Então a gente parar de falar menos e agir mais. A gente olhar mais para as vidas, para as almas que estão perecendo, estão padecendo. Olhar mais para Cristo. Olha mais para Cristo e para de olhar para o defeito das pessoas. Porque todos nós temos defeitos, somos imperfeitos. Mas a gente sabe em quem a gente crê. Num Deus transformador. Num Deus que Ele tem poder para fazer muito mais daquilo que pensamos ou podemos imaginar. O nosso pensamento não é o pensamento do nosso Deus. Então, seja leal com Deus. Como Paulo falou, sofra as aflições de Cristo como um bom soldado. Sofra as aflições de Cristo. Você está na mão do Espírito Santo de Deus. Não há lugar melhor do que você está. Aquele Deus que Ele te livra do charco de lodo. Ele te tira do charco de lodo. Ele te livra do dia da morte, né? Na sombra. Por mais que você esteja passando pela sombra da morte, Ele está contigo nesse lugar de sombra de morte, aonde muitas das vezes o diabo está querendo tragar a tua vida, a tua família, mas os anjos do Senhor envia anjo, vai lá que eu ouvi a palavra de Daniel, vai lá, eu ouvi a palavra dele, vai guerrear por ele, porque os anjos da Pérsia, o que eles queriam fazer? Desde o primeiro dia o Senhor ouviu a oração dele. Então vamos permanecer mais em sinceridade, né? Sofrer como um bom soldado, né? Não fingir, não ser, né, porque o Senhor, Ele sabe aqueles que verdadeiramente estão adorando Ele em espírito e em verdade. Mas vamos continuar na palavra de Deus, continuar com a verdade de Deus. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa olhar para cada um de nós e a gente mudar, né? E a gente ser testemunha, porque a mulher, ela ganha o seu marido sem falar nada, a própria palavra diz, pelo seu próprio testemunho. Não é o trançado, não é as joias, né? Não é o perfume, não é a roupa, não é a sensualidade. Você vai ganhar o seu marido sem palavras,
né? Porque o que está aqui dentro, esse lugar que é o mais precioso, é o tesouro maior que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. E que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você possa ouvir, né? Compartilhar, edificar a vida de alguém. A palavra de Deus, ela precisa ser enviada. Alguém precisa enviar, né? Como levará se não há quem envie, quem pregue, quem espalhe a palavra de Deus, ouça não só a mim, mas outras pessoas que você segue, como algumas que eu sigo, e eu transmito aquela palavra que falou muito ao meu coração. Então, divida, compartilha com alguém o que Deus tem feito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E que Deus possa te abençoar. Até amanhã, se Deus quiser. Foi muito bom estar aqui com vocês.